sei se vocês sabem, mas eu gravei um vídeo de Roblox inspirado em um jogo de Roblox. Inspirado num jogo chamado Show Charles. Ele é basicamente um jogo de terror novo que saiu na Steam. E eu vi ele pelo canal do Corey, tá ligado? A maioria dos vídeos que eu vejo de terror é pelo canal dele, porque, bom, ele tem um monte de coisa de terror muito massa. E ele fez um vídeo explicando a história de Show Charles. Show Charles é um trem, né? Aparentemente. E, bom, eu decidi vir assistir esse vídeo junto com vocês. Então, bom, se você não sabe a história ainda desse trem maldito, vamos ver comigo que eu tenho certeza que o Corey deve saber tudo que a gente precisa, mano. O cara é basicamente uma enciclopédia de jogos de terror. Então, vamos nessa. Cara, ele é muito inteligente esse bagulho, então eu quero ver, algumas mano. pessoas estavam lá vivendo e também trabalhando para uma mineradora bem conhecida das pessoas daquela região. No caso, eles estavam trabalhando para Warren Charles, onde ele, já vindo de uma família muito rica, acabou fazendo vários contratos com muitas pessoas para fazer a mineração de ouro e ferro desta ilha. Mas eles mal podiam imaginar o que estava escondido lá dentro. Pois é, pessoas, hoje eu vou contar para vocês organizadamente a história de Charles. Pois a história vai além de simplesmente você entrar numa ilha e tá matando um monstro gigante. Tem muitas outras coisas por trás e escondidas que eu vou trazer aqui para vocês entenderem o que tá rolando. Então por isso, pessoas, peço já o gostei de vocês no vídeo para dar uma força pro nosso trabalho. Se inscreve, ativa o sino para vocês não perderem nada do que tá acontecendo aqui, futuras histórias e coisas legais que nós trazemos aqui no canal. Então se inscreve, ativa o sino e deixa um gostei. E também pode comentar coisas loucas e insanas e coisas interessantes que vocês gostariam de ver aqui no canal. Pois bem, então sente-se, relaxe, pois hoje nós vamos para a história de um trem assassino chamado Show Charles e tudo que aconteceu para esta ilha entrar em colapso. Como eu falei pra vocês, antes de qualquer coisa, antes de tudo, eu tenho que explicar o que levou as pessoas a irem pra essa ilha, por que ela é toda povoada, o que tá rolando pra história chegar nos finalmente até o nosso personagem. Caraca, aconteceram algumas coisas antes que eu tenho que explicar agora pra gente poder chegar nos eventos do jogo. No caso, quem é dono daquela ilha praticamente é a família Warren. No caso, um cara chamado Charles Warren. Ele é o principal responsável pela ilha toda e também pelas zonas de mineração daquela ilha. Ele já vem de uma família muito rica e muito conhecida, que já fazia vários projetos e coisas pela sociedade, então eles juntaram muito dinheiro com muitos outros negócios. E aí, no caso, Charles Warren III é o cara que veio, né, também pegando essa herança e quis começar a fazer o seu próprio negócio. E eu acho que ele já até fazia essa parte de mineração em outros lugares, mas aí ele acabou encontrando esta ilha e que tinha um preço muito bom, e ele acabou adquirindo os direitos de mineração daquele lugar. Essa ilha, ela é afastada do continente, ou seja, ela não tem nenhuma ponte ou algo assim. Para você poder chegar lá é através de barco. E foi justamente o que o Warren fez. Ele estabeleceu algumas bases perto da parte de mineração e as pessoas acabavam dormindo na ilha, dormindo ali para poderem trabalhar. E aí, para facilitar mais ainda a vida das pessoas, como ele acabou fazendo várias zonas de mineração, ele acabou criando uma linha de trem, onde era para carregar os minérios, né, seja de ferro ou de ouro, para outros lugares da ilha e principalmente para os portos da ilha, onde as coisas eram levadas de volta para o continente. Nisso, várias pessoas começaram a ir com a promessa de fazer muito dinheiro, mas também para trabalhar para o Warren. E aí, então, eles começaram a fazer várias escavações, as pessoas começaram a ter suas próprias casas, a morar naquela ilha como se fosse um pedacinho, né, da vida delas ali, e também algumas outras pessoas estão em alojamentos só para fazer como se fosse um período ali de trabalho e depois voltarem para casa. Mas algo muito terrível aconteceu. Eles começaram a escavar e a escavar até chegarem bem no fundo da ilha, e foi ali que eles encontraram algumas coisas bem esquisitas, principalmente porque parecia que quanto mais fundo eles iam, alguma coisa já estava esperando por eles. E quando eles chegaram bem no final mesmo das escavações, eles encontraram uns lugares enormes dentro da parte da mineração, coisas soterradas por alguém que queria que tudo aquilo fosse esquecido. Então alguma coisa já viu esses lugares e acabou tentando prender essas coisas lá embaixo, e acabaram encontrando alguns ovos que são meio, sabe, luminosos, eles têm brilhos diferentes, e um desses ovos é justamente um parasita, alguma coisa muito doida que eles encontraram lá embaixo, que também estava protegendo vários outros ovos. Então, inicialmente eles encontraram o tal parasita, que acabou se alocando no meio da carga que eles estavam encontrando. Alguma coisa foi junto com eles. Durante a parte da mineração de ferro e de ouro, alguma coisa acabou subindo junto na carga. Não se sabe dizer se foi algum dos ovos ou se foi alguma coisa que protegia esse lugar muito antigo. Outra coisa que eles acabaram encontrando são coisas como esse lugar muito... Ah tá, é um bichinho.
muito antigo. Outra coisa que eles acabaram encontrando são coisas como se fossem templos antigos e coisas de sacrifício, umas coisas bem estranhas de talvez um outro povo que já viveu lá há muito tempo. Essa coisa que acabou vindo, né, junto nas partes da mineração e que até então era muito pequena, acabou se alocando em um dos trens. E aí então, esse trem muito doido que acabou surgindo foi por conta desta criatura que estava lá embaixo e acabou possuindo esta forma de trem. Nisso acaba surgindo Charles, ou Chuchu Charles, como a gente conhece, que já estava na parte subterrânea protegendo o ninho, mano. Mas ele tinha alguma outra forma que nós não sabemos. Nós sabemos que esta coisa acabou tomando a forma de trem por conta que já estava protegendo as coisas lá embaixo. Nisso as pessoas acabaram ficando loucas e vendo que tinha literalmente um trem andando por aí, não mais nos trilhos, mas podendo andar em forma de aranha, perseguindo as pessoas para que elas saíssem daquele lugar. Nisso as pessoas acabaram ficando desesperadas e muitas conseguiram fugir e outras acabaram seguindo meio que as ordens do Warren e tentando proteger os outros da ameaça do Charles. Mas aí o que aconteceu também? Outras pessoas acabaram ficando na ilha para tentar acabar com esse mal, para que, né, o mundo lá fora, o continente normal, não receba esta criatura, pois ela acabou devastando muitas pessoas em muitos lugares que estavam naquela ilha. Então a preocupação foi, tem esse bicho que tá vindo pra cima da gente, mas a gente não sabe o que fazer pra lidar, então vamos tentar ver o que a gente pode fazer pra sobreviver. Nisso eles tentaram fazer, seguindo alguns escritos antigos, onde um sacrifício de 3 ovos daquela ninhada poderia juntar força suficiente pra tentar matar o Charles, ou qualquer que seja a criatura que virou o Charles o trem. Mas eles descobriram que juntando esses 3 ovos na parte do templo principal, o Charles acabou ficando muito poderoso. E eles acabaram, né, aumentando mais ainda a força do bicho. E na hora eles acabaram ficando desesperados e eles acabaram tirando os ovos, né, daquele lugar e tentando esconder um em cada canto. O Charles Warren, né, que é o dono da parte da mineração, mandou seus funcionários recolherem esses ovos para protegerem nas minas de mineração que ele tinha aberto. E foi praticamente ali que eles também tomaram a decisão de se fazerem máscaras a respeito do trem para que as pessoas ficassem com medo de ir nessas minas, achando que é dominado pelo Charles. E também eles começaram a ter algumas ideias mirabolantes para tentar meio que enganar o Charles de poder matá-los ou algo do tipo. Mas as máscaras surgiram efeito para os outros sobreviventes do que pro Charles, que acabava matando todo mundo, a pessoa usando máscara ou não. Mas os mascarados acabaram sendo meio que reconhecidos como os funcionários leais do Warren, protegendo os ovos naquela ilha. E aí então o pessoal acabou tentando se organizar. E um deles é o Eugene. Eugene, ele tava lá como um sobrevivente, tentando procurar alguma pessoa pra fora da ilha. E aí com os recursos que o pessoal começou a juntar, ele faz um barco e tenta procurar ajuda no continente. E aí que finalmente entra o nosso protagonista. Nós controlamos um cara que é um arquivista, onde já estudando coisas antigas e coisas esquisitas de arqueologia e também de coisas de tribos, sabe, tá vendo? A curiosidade matou, meu. E o Gene acaba entrando em contato com a gente pelo telefone, perguntando sobre o nosso museu, falando que você tá procurando algo realmente, sabe, de um artefato e coisas antigas, eu acho que você vai ficar interessado nesta história. E a história é basicamente que tem um mal espalhado numa ilha, que foi comandada por uma tribo muito antiga, a tribo deixou de existir. Tá vendo? É por isso que eu não jogo esse jogo. O jogo é muito idiota, mano. Tá ligado? Aí eu vou virar pra você que tá assistindo esse vídeo aqui, eu vou falar, irmão, eu tô numa ilha aqui onde tem um trem do capeta. Quer vir dar uma olhada? Eu não vou dar uma olhada. Agora estão vendo esse mal sair pra tudo que é lugar em forma de trem. Tá vendo? Então ele fala, você agora vai me ajudar a acabar com esse monstro e você vai ver que o negócio é de verdade. As lendas urbanas sobre tribos antigas invocando seres de outro mundo ou sendo protegidas por essas entidades é real. E você vai lá pra ver se o negócio é mesmo que tudo isso que ele tá falando. Tem que comer muita merda, cara. Tá vendo, pela curiosidade, você vai pra ilha atrás, né, de mais reconhecimento também do seu museu. E aí o Eugene leva a gente pra essa ilha e ele vai explicar algumas coisas que estão acontecendo pra gente entender. Óbvio que não. Ele fala que tem um trem ruim, obviamente a gente vai ter que se fortalecer, procurar recursos pra gente poder bater de frente com o trem, mas a gente vai descobrir também outras histórias e outras pessoas que estão tentando sobreviver também. Nisso a gente consegue encontrar um trem meio que num galpão antigo e o Eugene fica todo empolgado pra nos mostrar o que essa máquina é capaz de fazer. Mas antes dele poder falar alguma coisa e também de que a gente poderia modificar o trem ou algo assim, ele acaba tomando
tomando um susto do caramba, pois o Charles acaba aparecendo e vindo atrás da gente. A gente tem como se fosse uma metralhadora, que é um recurso que o pessoal acabou utilizando para tentar afastar o Charles de algum jeito. Mas, infelizmente, Eugene morre no ataque. Ele vai, né, tentando nos defender, fazer alguma coisa e nos apoiando, né, a derrotar aquele trem atacado, mas o Charles acaba pegando ele com as suas garras de aranha. Nisso, então, a gente tá meio que solto na ilha agora com esse problemão. E agora, sabendo que tem diversas pessoas que estão passando por perigo, nós tomamos a decisão, então, de ajudá-las e tentar parar esse mal de uma vez por todas. A gente vai encontrar vários outros NPCs que têm suas histórias, que têm suas partes interessantes, mas a parte mais importante é, os sobreviventes da ilha tentaram bater no Charles de algum jeito. Tentaram impedir com armas, poder de fogo muito pesado, como bombas, lança-mísseis, lança-chamas e várias outras armas que eles acabaram fazendo ali mesmo, de sucata ou de alguma coisa que eles levaram, né, do continente pra ilha. Mas nada resolvia. Toda vez que o Charles ficava muito machucado, ele saía correndo e se escondia. E aí depois talvez ele matava alguma outra pessoa, ou ele voltava pra ninhada que ele tava protegendo, ele ia lá, recuperava sua vida e voltava com força total. Nisso a gente vai tentando pegar as coisas, sabe, pra melhorar o nosso trem. E aí algumas pessoas vão falar de pontos específicos que são a parte da mineração. A mineração tá sendo protegida por essas pessoas fanáticas que estão totalmente cegas seguindo o Warren. Eles falam que a gente tem que entrar nessa mineração pra roubar os ovos e tentar fazer o ritual pra deixar o Charles mais fraco. Meio que tentar fazer o bicho voltar pro inferno da onde ele veio. Mas aí a gente percebe que as pessoas, elas estão já sem esperança nenhuma. Elas estão tentando fugir da ilha a qualquer custo, tentando deixar aquele trem daquele jeito, mas algumas outras pessoas estão querendo lutar. E uma pessoa que tá tentando lutar bastante é um cara chamado Paul. Paul é o filho do Eugene, que ele não sabe o que aconteceu com o pai dele, mas ele é um dos caras que está resistindo, tentando angariar forças e pegar sucata pra justamente sobreviver ao ataque do Charles. Ele vai falar que ele tá plantando algumas minas na parte da ponte mais fraca que tem ali, né, na região, pra gente poder tentar derrubar o Charles numa batalha de vida ou morte. Ele começa a falar que, na verdade, os ovos, da primeira vez que eles fizeram fazer essa invocação, acabou deixando o Charles muito mais forte. Quando eles leram, né, os escritos antigos, eles não sabiam o que tinha que ser feito, e aí acabaram deixando o Charles poderoso juntando esses 3 ovos. Foi então que eles tentaram fazer uma outra alternativa, que é tentar fazer o Charles cair no desfiladeiro cheio de espinhos lá embaixo, pra ver se ele consegue ser parado pelo menos uma vez. Mas aí eles acabaram tentando tantas coisas e ninguém estava ajudando eles, mas você agora tá lá pra fazer o negócio acontecer. Foi então que ele fala que as pessoas estão ali fanáticas tentando, sabe, proteger as outras e dar medo nelas pra que os ovos não sejam colocados de volta juntos, pois eles acreditavam antes que isso mataria o Charles, mas na verdade deixou ele mais forte. Então agora eles querem e juntar de novo esses ovos pra justamente deixar ele forte, mas ao mesmo tempo você vai ter uma briga com tudo ou nada com ele. E aí então você vai tentar chegar nessa parte da ponte e derrubá-lo pra assim de uma vez por todas acabar com o trem atacado. Mas pra fazer isso você vai ter que chegar em todas as partes das minas e aí então pegar cada ovo e depois juntá-los no templo principal. Depois de conversar com muita gente e resolver muita treta, a gente descobre outra coisa que também existe nessa ilha. Existem fantasmas de formas desesperadas que acabaram entrando nesta coisa do Charles. Talvez sejam ex-funcionários que morreram na parte de mineração, ou talvez pessoas que foram sacrificadas em algumas partes da ilha. Existiam sacrifícios dessa tribo que talvez era oferecido a Charles para que ele ficasse tranquilo, né? Ou o parasita, ou a alma, né? Ou a coisa ruim que acabou possuindo esse trem e deixando ele dessa forma bizarra. E aí então essas almas acabam meio que atormentando a ilha. Inclusive tem um pântano que uma dessas primeiras almas aparece, que é um bicho todo invisível chamado Barry. E depois tem uma referência ao Slenderman, que é também dessas almas atormentadas, meio que fazendo, sabe, ó, tem outras coisas bizarras acontecendo nessa ilha, além do Charles. E por conta do que quer que seja que essa tribo oferecia pro Charles, parece que faz muito tempo que essas pessoas não faziam o sacrifício que ele tanto queria. Depois de juntar cada ovo que estava escondido em uma das minas, juntando todos eles no templo, o próprio Warren, né, o dono do bagulho todo, aparece falando que ele tentou proteger as pessoas para os ovos não ficarem juntos, para não fortalecer o Charles e acabar com todos que estavam ali naquela ilha. Mas então, conforme a gente juntou os ovos, o Charles acabou ficando extremamente poderoso. E agora a gente tem que ter uma batalha de vida ou morte contra o trem dos infernos. Usando tudo que as pessoas dessa ilha nos deram para protegê-las, seja armas ou sucata, para melhorarmos cada vez mais o trem, a gente consegue chegar no final, onde a gente passa pela ponte
a ponte explode, que era o plano inicial, e toda a força do Charles cai com ele no precipício, impedindo assim que mais pessoas possam ser machucadas pelo Charles, dando um alívio para todos que sofreram naquela ilha dos tormentos bizarros desse trem atacado. Foi aí então que, bem, passando os créditos, temos mais uma surpresa, onde na verdade a gente vai ver aonde eles conseguiram escavar, e na verdade não tem só um ovo que vai deixar o Charles poderoso. Na verdade, tem mais outros ovos que possam ser a origem do que o Charles era antes dele ter se tornado um trem. E é isso, pessoas. Basicamente é a história de Choo-Choo Charles, deixando aí mais uma abertura para termos uma sequência, ou talvez mais explicações e talvez atualizações no futuro. E quando sair, eu vou trazer aqui pra vocês. Então, pessoas, pra vocês não perderem mais nada do que tá acontecendo aqui, se inscreve, ativa o sino e também deixa um gostei pra dar uma força pro nosso trabalho. Podem comentar coisas que vocês gostariam de ver por aqui, que nós vamos trazer a história ou teoria ou algo legal que vocês viram na internet que gostaria que fosse tratado aqui. Muito obrigado, pessoas, por tudo sempre. Muito obrigado por estarem aqui, por terem assistido esse vídeo. Eu me despeço de vocês. E até a próxima. Tá vendo, cara? Depois me perguntam por que eu não jogo, porque eu não gosto de jogos de terror. Aí, ó, disse, você resolve o problema, aí vem mais 30. 30 não, ali vem mais uns 200 problemas. Então você resolve o problema. Ah, nossa, acabei com o trem. Aí você vê que o trem é só um dos outros 200 que pode ter. Pode ter 200 trem, pode ter 200 carrinhos, 200 lanterna, pode virar 200 pedaços de pedra essa merda. Eu não sei o que viraria, né? Ou pode ser os 200 parasitas ali na forma do parasita mesmo. E ninguém sabe qual é a forma do parasita. Pode ser uma pessoa, por exemplo. Pode virar uma pessoa. Parasita, né? Pode parasitar um ser humano. Massa, legal, pô. Bem divertido, achei bem massa. Gostei da história de Xoxô Carlinhos, mas não jogaria. Tá louco, eu tomei um susto com ele falando, mano. Eu tomei um susto com um personagem que apareceu na tela. Eu tomei um susto com um humano. Não era nem o bicho, mas nem ferrando. Mas a história é boa, é legal. Só que o cara é um burro de ter ido pra ilha. Eu não iria pra essa ilha nunca na minha vida. Sério, não iria mesmo. Valeu, Cor, por me contar a história, amigo.